o seu redor, observe a rua da sua casa, observe a tua parentela. O que é que nós temos fazendo? Pastor, eles precisam ganhar vergonha na cara. Pastor, eles precisam aprender a ter temor a Deus. Mas como eles não entendem algo, eles não escutam. Se você que é crente, dá 24 horas na igreja, dizendo eu sou fulano de tal, crachá bonito, anel bonito, mas não prega pro vizinho que está na direita, não prega pro vizinho nem a minha família reconhece o meu ministério, e não levanta a mão. Isso aqui é uma palavra de consciência. Nós temos uma geração de pregadores e eu respeito todos eles. Quando eu falei o Márcio Provão, eu fiquei até assustado. Falei, meu Deus, olha. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A nossa geração é uma geração conformada. E não vem falar para mim que não é, não, meu irmão. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Eu posso ser novinho, mas eu sei do que eu estou falando. A nossa geração é uma geração de poltrona, de almofada. A nossa geração é uma geração que fala, eu busco, Deus não te chamou, meu irmão. Deus não te chamou para ter nomenclatura, não. Quem dera essa geração, meu irmão. Quem desse essa geração passasse mais tempo com a Bíblia na mão do que com o celular. Quem desse essa geração passasse mais tempo orando do que falando mal da igreja. E às vezes é da própria igreja. Às vezes é do próprio pastor. Pastor, mas pior que tá vai ficar, porque os dias são maus. Eu não posso me conformar, eu não posso aceitar as nossas perguntas. Eu apoio político sim, mas político que tem caráter, meu irmão. Mas o que tem de politicagem nessa época corrompe os nossos fundos. Tá bem, meu irmão, estenda a sua mão em nome de Jesus, estenda a sua mão. Há um despertador sobre essa igreja. Essa conferência não é normal. Você veio aqui, Deus vai passar o olho em você. Estamos vivendo uma geração em que o pastor virou dono de igreja. Eu nunca vi, prova para mim na Bíblia que a igreja é sua. Prova para mim que a igreja é empresa. Porque o que estão fazendo nos dias de hoje é isso. Abrindo igreja como se fosse a porta de negócio, megas empresas estão enchendo o bolso e a igreja está morrendo, meu irmão. E para o céu é que não está indo. Não podemos nos conformar com as nossas lideranças. Eu respeito a liderança que tem presença de Deus. Eu respeito a liderança que são homens e mulheres de Deus. Irmão, não tenho nada para falar de ninguém, mas eu quero dizer uma coisa. O Espírito testifica quando é fiel e quando não é. Destruída de Deus na casa. E sabe para quem é que Deus vai fazer a conferência? Para Samuel. Olha para Samuel, o pequenininho está lá no parque. Samuel, pequenininho, não tinha experiência, mas já estava ouvindo a voz de Deus. Meu Deus! O sacerdote era velho, mas não estava mais ouvindo, porque Deus não veio falar para mim que Deus fala com quem é cego.
Não vem falar para mim que Deus fala com quem é corrupto, porque não fala. Meu Deus não compartilha a corrupção. Pastor, Deus usa pela misericórdia, usa sim, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ouvir voz de Deus é só para quem está com intimidade com Deus. Ele era pequeno, mas ele já tinha intimidade com Deus. Deus precisava de levantar alguém. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Muitas pessoas olham para você e dizem: ele não tem experiência que precisa. Ele não tem experiência que precisa. Já foi dito aqui. Ele não tem costa quente que precisa. Teu costa quente é o Espírito Santo de Deus. Se você tiver intimidade com ele, meu irmão, a teologia só faz parte de alguma coisinha, mas a essência não vem da teologia, não vem do livro, não vem do anel. A essência não vem do diploma, a essência vem de Deus. A essência vem de Deus. A nossa geração, ela se inscreve para ser pregador, não entenda isso. A nossa geração, ela se inscreve para ser pregador, para ter fama, para tirar cachê da igreja. E isso eu estou falando muito sério. Eu estou falando muito sério, irmão, porque uma coisa é você ajudar a pessoa. Quanto que eu vou cobrar para ajudar? Quanto que você precisa para ajudar? Eu preciso da gasolina. Então vamos lá. Aleluia, faz a medida, né? Faz ali um cálculo pela quilometragem. Vamos lá, vamos pagar. É justo ajudar. É justo, aleluia, manter sim, é justo. Escuta isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que, aleluia, o sacerdote é digno do seu salário, sim. Mas vamos observar os nossos líderes o dia inteiro, aleluia, na frente da televisão. O dia inteiro fazendo churrasquinho com a gordura da igreja. Em nome de Jesus. Então uma coisa, Deus vai te pegar a vistoria da passada. Esses dias eu encontrei um pastor, o pastor já tem 50 anos. Ele olhou para mim e falou: você precisa viver na obra. Eu falei: eu tenho 24 anos e muita saúde. Eu posso trabalhar muito bem, sabe por quê? Imagina cuidar da minha filha, já tem 49 anos, até o dia de hoje trabalha, meu irmão, das 6 da manhã e vai até lá, meu Deus. Quando é final de semana, trabalha mais de 14 horas. Aí vai um bonitão, porque Deus levantou, colocou na frente da cabeça. A geração tem a vergonha da nossa cara. Essa geração de esperar. Essa geração de esperar. Deus me colocou aqui, foi como profeta, e não posso não pregar muito, mas eu estou na unção de Deus. Eu posso, aleluia, não ter minética, posso não ter, aleluia, a teologia explicada, mas eu vim aqui para te dizer: abre o seu olho em nome de Jesus. Tem uma coisa, não tenho nada contra quem se capacita. Eu, irmão, sinto falta e eu quero muito voltar a estudar em todas as áreas da minha vida. Mas entenda uma coisa: quando Deus quer pegar, Ele não olha para a aparência. Quem desce, eu não estou atingindo ninguém, entenda isso. Eu estou com muito temor para falar isso, mas quem dera esses pregadores, homens e mulheres que dizem ser pregadores e não cheios de anel da teologia no dedo, quem dera eles tivessem uma aliança plena no dedo com Deus. Quem dera eles tivessem vida no altar, como estão dizendo por aí, irmão, em nome de Jesus. Tem vários aqui, eu não tenho nada contra, mas eu quero lhe dizer uma coisa: a nossa geração está indo de mal a pior, e eu não vou ficar acomodado com essa situação. Eu não vou ficar acomodado. Tem gente que está na igreja e está dizendo: eu vou te curar. Isso é pequena coisa, irmão. Ele está dizendo: eu já estou acostumado com a doença. Tem pessoa que Deus está dizendo: eu vou libertar o teu marido. Ele está dizendo: eu já estou acostumado com o meu marido dessa maneira. Não se acomode, não se conforme com esse mundo, em nome de Jesus. Entenda isso. Está na hora de você transformar essa geração. Está na hora de você entender que Deus é quem capacita, Deus é quem escolhe. Deus não vê como o homem vê. Olha para o Senhor e diga assim: estão te olhando por fora, estão olhando a sua aparência.